Temos na Bolsa de Chicago algumas oscilações, mas os fundamentos vão apontando para um aperto aí na oferta global da oleaginosa. Mas quem responde sobre esse assunto aqui no Agricultura BR é Matheus Pereira, titular da Pátria Agronegócios, que participa ao vivo conosco. Matheus, um prazer tê-lo de novo aqui no nosso programa. Matheus, como é que vem esse cenário para a soja em Chicago? Nós temos visto algumas oscilações, houve um andamento bom na semana passada, como era esperado, da semeadura da soja nos Estados Unidos. Entretanto, o cenário não muda muito, né, em relação ao que se espera de oferta e o que se tem também de expectativa de demanda. Qual que é a sua avaliação? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, meu amigo Fabiano. Boa tarde a todos que nos assistem. Pessoal, de fato, a fundamentação do mercado nada mudou. A gente ainda tem um mercado de grãos, né, que coloca muita pressão sobre a safra norte-americana, demandando, né, uma safra cheia em território estadunidense. Uma safra que começou com problemas de atraso de plantio, porém, nessa última semana se desenvolveu muito bem. Radar de curto prazo, pessoal, está totalmente focado especialmente a meteorologia, né, para o cinturão agrícola norte-americano nesses próximos 10 dias. Já adianto que tem alguns problemas pontuais, especialmente com a volta do frio, o excesso de umidade. Poderemos ver aí de novo uma nova desaceleração do plantio norte-americano na próxima semana. Nada para atualmente, nada para agora, somente na visão ali para o comecinho do mês de junho, pessoal, que ainda vai ter muita área para ser plantada, semeada, especialmente no centro-norte dos Estados Unidos, ali região próxima já, não próxima, mas já com proximidade já ao Canadá. Porém, Fabiano, no atual momento, o mercado de grãos, né, de maneira geral, não só em Chicago, mas também aqui no Brasil, vem sofrendo, vem perdendo muito preço no atual momento, porque a Rússia e a Ucrânia, né, entraram em consenso de criar, né, um corredor de escoamento de alimentos, que vai, enfim, que deve chegar até o Mar Negro, que é a principal região de escoamento marítimo, tanto para a Rússia quanto para a Ucrânia. Então, essa possibilidade, né, desse corredor de escoamento de produtos agrícolas alivia muito o mercado, que estava, né, sendo pressionado também pela falta de disponibilidade logística do produto, tanto de cereais produzidos na Ucrânia quanto cereais produzidos na Rússia, uma vez que, enfim, os dois países estão envolvidos com a guerra. Então, a gente vê muita, vamos dizer, sangria no mercado hoje, muita queda no mercado hoje, por conta desse alívio, né, que a especulação sofre com a possibilidade desse corredor de escoamento de produtos agrícolas em solo ucraniano, porém que deve escoar tanto produtos da Ucrânia quanto produtos da Rússia. Então, o mercado ele sofre um alívio nesse exato momento, Fabiano. Matheus, e pelo menos o que vem sendo dito em relação à Ucrânia, e é sempre importante lembrar que é, de certo modo, especulativo, mas que os ucranianos poderiam semear. Em princípio, se acreditava que não conseguiriam semear nem 50% do milho, do trigo. Hoje já falam em 70% desse volume. O cenário global ele acaba sendo assentado de uma maneira diferente daquilo que se esperava para esse ano de 2022 e por que trouxe também, acaba trazendo esse impacto para a soja. Claro que os mercados estão interligados, mas por que traz esse impacto também com a soja? Olha, Fabiano, muito boa pergunta em relação à Ucrânia, né? Nós aqui da Pátria trabalhávamos, né, com a retração de produção total na Ucrânia para cereais, né, não só o milho, também entraria o girassol, entraria o trigo, de em torno de 30% de área que seria reduzida, né? Essa área, de fato, ela, na nossa visão, fica incapacitada a recuperação da área que já não foi semeada, até porque a janela de plantio ideal ela se fechou no último dia 15 de maio. Plantar fora de janela é um grande problema? Não é um grande problema, visto que dentro da janela os dois países estavam totalmente envolvidos, né, com o conflito bélico. Então, a gente ainda trabalha com essa redução em 30%, viu, Fabiano? A gente ainda não tem nenhuma mudança, né, palpável para este número. 30% de área hoje dentro da Ucrânia é um número muito
razoável em termos de redução de área a ser produzida, que acaba refletindo também na produção final. Tá? E isso não é por conta de que agora se podem semear, agora tem um corredor logístico. O grande problema da Ucrânia é que deslocou a janela, deslocou toda a distribuição de insumos dentro do país, e não só isso, né? A gente não tem. Os ucranianos hoje têm uma grande dificuldade com mão de obra. A gente teve um êxodo, né, muito grande das áreas de conflito para as regiões mais afastadas, né? Não só isso, também o êxodo para fora do país, né? Migrando para países vizinhos. Então a Ucrânia hoje vive também um grande problema de falta de mão de obra, que é aí também um grande limitador da expansão diária dentro do país ucraniano. E na soja, a gente tem, Fabiano, só apenas um respingo, né? O mercado, quando se analisa commodities, né, grandes fundos, grandes especuladores sempre entram, fazem compras, aquisições ou vendas, né, em cestas, que a gente chama. Nas commodities, em geral, a gente tem toda uma distribuição de energéticas, commodities agrícolas, e dentro de agrícolas entra, enfim, toda uma cesta que vai desde soja até o trigo, até leite, até, enfim, gado de corte, que entra sob distribuição no índice, né, formado aí de commodities agrícolas. Então, sempre que a gente tem algum fator que traz um grande impacto, né, para a cadeia de commodities, acaba respingando em todas as demais, mesmo que por falta de efeitos diretos, né? Na soja a gente tem efeitos mais indiretos, que era aquela preocupação com a falta de fertilizantes. A gente já está vendo já nas últimas semanas que mesmo antes desse corredor ser formado, né? Não ser formado, mas dessas discussões entrarem em pauta, a gente já estava observando, né, que os fertilizantes conseguiam achar meios alternativos de chegar aqui no Brasil, e de fato achou. A gente tem observado uma crescente na oferta de fertilizantes já importados e disponíveis aqui dentro do Brasil, e o efeito secundário para a cadeia da soja seria um eventual, né, problema com a falta de fertilizantes para o próximo ciclo safra 22-23. Com a Rússia e a Ucrânia delimitando, né, esse acordo inicial de criar esse corredor de escoamento de produtos agrícolas, que vai acabar entrando também produtos de fertilizantes, né, minerais, então acaba trazendo um alívio também para o mercado que esperava, né, eventuais reduções de área para a próxima safra aqui na América do Sul, uma vez que poderemos retomar um fluxo normal de escoamento de fertilizante em direção ao Brasil. Muito bem, Matheus. E dentro dessa estrutura que nós temos do cenário internacional, que afeta o preço da soja em Chicago, nós temos aqui no Brasil um ambiente em que os fundamentos apontam para preços que seriam interessantes. Por outro lado, nós vimos o dólar reverter, né, começar a fazer um recuo. E eu tenho conversado com sojicultores por todo o Brasil e não tem sido aceito, né, inclusive a linha de pensamento parece muito boa, a questão da soja aqui no Brasil com preços menores por conta do dólar, né. Estão aguardando uma sinalização melhor. E essa sinalização melhor, aparentemente, seria uma fortificação do dólar frente ao real, já que os preços de Chicago, apesar das oscilações, e neste momento está caindo, ele vem se mantendo no mais curto prazo com valores próximos a 17 dólares o bushel. Historicamente, os preços não estão baixos. Como é que você avalia essa expectativa do produtor que não tem colocado muito produto para comercialização, Matheus? Olha, Fabiano, assim, é uma característica normal do setor, né? É razoável, totalmente compreensível hoje o produtor rural que tanto tem soja disponível quanto tem soja para 23, né? Aí na expectativa de ser comercializada, de retrair um pouco das vendas. De fato, a gente perdeu muita valorização no câmbio, né? A gente teve ali dólar há 10 dias atrás no patamar de 5,20, um pouquinho a mais disso, operou momentaneamente acima dos 5,20 por algumas horas. Foi uma grande janela de oportunidade, né, de avançar tanto com o mercado físico quanto o mercado de futuros. O dólar, de fato, recuou novamente, Fabiano, por aqueles momentos, né, que a gente tem especulativos de euforia. Quando o dólar vinha escalando nas altas, né, a gente ainda tinha a permanência de um lockdown em solo chinês, o temor, né, do mercado financeiro de que essa nova variante que estava, né, que obrigou o governo chinês a colocar em lockdown as duas maiores cidades da China, tanto Xangai quanto Pequim, o temor era de que essa variante se alastrasse mundo afora e criasse, né, uma nova onda
globalizado, uma nova onda da epidemia do Covid. Porém, recentemente a gente viu que tanto o governo chinês quanto as novas incidências desse vírus na China têm desacelerado, o governo chinês tem criado planos de flexibilização e, novamente, o mercado especulador cria, né, uma bomba de otimismo, especulando sobre que agora essa onda poderá ser confinada apenas à China, não teremos aí problemas aqui no Ocidente, gerando novamente um fluxo de investimento de capitais muito agressivo, não só aqui no Brasil, mas em outros países. O Brasil vem sendo um grande foco de investimentos, né, desde o estourar da guerra no leste europeu, que tirava aqueles especuladores que colocavam capital ali naquelas regiões do leste europeu, colocando agora em outros países semelhantes. O Brasil foi o principal foco de novos investidores especulativos. Esse ar de otimismo diante da flexibilização do Covid na China coloca, né, acelera esse processo de migração de capital. Porém, Fabiano, como todas as outras vezes isso aconteceu e foram movimentos temporários, nessa vez agora a gente não vê que deva ser diferente. A gente vê que o dólar possui a capacidade novamente de retomar o seu patamar em direção aos 5, criando aí novas oportunidades no futuro. É claro que para isso a gente precisa de muito acompanhamento, Fabiano. Hoje a visão é essa, a gente pode sofrer ali variáveis no meio do caminho, que possa trazer novas direções, e claro que esse acompanhamento ele precisa ser diário. O mercado de dólar não é um mercado fácil de ser digerido, não é um mercado fácil de ser analisado, e não é, enfim, dentro do aspecto que temos hoje, da atmosfera fundamental que temos hoje para o câmbio, ele justificaria a gente retomar ele em direção aos R$ 5, especialmente na proximidade, né, das campanhas eleitorais, que tem, enfim, vai espantar muito investidor que está alocando capital hoje dentro do Brasil. Tá certo, Matheus. Matheus, eu quero comentar aqui no nosso último tema, aqui nos momentos finais da nossa entrevista, o tema milho e a decisão da China. Falávamos da China, a questão da logística, né? Xangai principalmente travado, o coração logístico daquele país, mas a China ela teve essa consideração diferente pelo cereal brasileiro, pelo milho, e abre essa possibilidade maior de importação. A demanda não existe ainda, mas só essa sinalização já havia feito nesta última terça-feira milho no mercado futuro brasileiro subir, né? E hoje está até caindo, está devolvendo essa alta e tem feito também o milho, ou ajudado o milho nos Estados Unidos a recuar também. O que essa decisão pode ser significativa não só para o milho brasileiro, mas também no cenário internacional de oferta? Olha, Fabiano, vamos começar então por alguns alertas, né, que Contatos da Pátria nos trouxeram aí já na segunda-feira, na tardezinha de segunda-feira. A gente teve Contatos da Pátria nos portos do Brasil nos alertando sobre a venda, né, de 400 mil toneladas do milho brasileiro em direção à China. Naquele momento ainda nem havia sido abertas conversas, né, publicamente, de que China e Brasil iriam tramitar, né, todos as licenças sanitárias para embarcar, de fato, o milho em direção à China. Então já existe essa demanda ainda não entrou no line-up de exportação, ela não entrou ainda, de fato, nos compromissos de exportação do milho brasileiro, porque ainda a gente precisa ter os papéis sanitários, né, as regulamentações sanitárias de colocar esse milho em direção à China. Porém, já tivemos aí quase 400 milhões de toneladas já travadas sobre preço, só dependendo agora dessas liberações. Então a China, ela vem passando, Fabiano, a gente até alertou a clientela na semana passada que a China ela vem passando por um problema, né, também de escassez de chuvas, assim como aqui no Brasil a gente passou durante a safrinha, né, a segunda safra brasileira de milho. A China também vem enfrentando um problema de seca que acaba criando dificuldades, né, em manter a oferta cheia do milho em solo chinês. China é a segunda maior produtora de milho do planeta, é a segunda maior consumidora de milho do planeta, porém o consumo da China projetado para 2022-2023, ele já supera o que a China tem capacidade de produzir esse ano. Ainda mais no ano que vem sofrendo lá reduções pluviométricas, né, diante da permanência lanina. Então, Fabiana, a China sim, ela precisa fazer compras agressivas do milho. Milho no Brasil é um milho barato. Hoje, ofertas do milho disponível são mais baratas que as norte-americanas.
Milho para safrinha, colheita a partir de julho, também mais barato que as ofertas norte-americanas. Então o Brasil ele já é hoje um alvo chinês de compras, né? E vai se tornar um dos principais alvos de compras desse milho para embarque no segundo semestre, diante da necessidade chinesa dessas compras do cereal. Agora, não vamos comparar, Fabiano, a capacidade de compra da soja pela China com o milho. A soja na China ela é praticamente toda importada, o volume de importação mensal na China é em torno de 8 a 9 milhões de toneladas, enquanto que para o milho chinês ele está consumindo algo em torno de 2,5, 3 milhões de toneladas mês de importação, que não é canalizada exclusivamente no Brasil. É distribuída em Brasil, era em Ucrânia, era nos Estados Unidos, e agora também abre essas portas aqui no Brasil. Então, em volumes absolutos, a gente vai embarcar menos milho para a China do que a soja. Óbvio, claro, sem dúvida alguma. Porém, hoje o acréscimo, né, mesmo que pequeno, nas nossas exportações para um novo player, um novo consumidor de milho brasileiro, que até então não existia, é inédito, China comprando e embarcando milho brasileiro, já se torna um novo, né, ponto de suporte aos preços do milho aqui no país.